A nossa jornada, eu quero declarar uma manhã de entendimento, hein? E quero declarar também uma manhã de liberdade. Essa série que nós estamos conversando é fundamental, para que a palavra de Deus, ela se torne a tua maneira de pensar. A liberdade está aí. A liberdade está quando a palavra de Deus, ela se torna a minha maneira de pensar. É isso que está escrito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra no original não dá a ideia de conhecer, porque eu conheço esse versículo, não é bem isso. Eu conheço, não é bem conhecer assim. Essa palavra no original dá a ideia de conhecer por experiência prática. É tipo assim, quem conhece o Neymar? Quem conhece o Neymar aqui? Pode levantar a mão, quem conhece? Todo mundo, né? Quem já foi na casa dele? Então ninguém conhece. Está entendendo o que eu estou querendo te explicar? Uma coisa é eu saber quem é. Conheço esse versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo conhece, mas o quanto você tem experiência com esse versículo? Quanto você vive esse versículo no teu dia a dia? Então, quando está escrito, conhecereis a verdade vos libertará, Diogo, ela não vai me libertar simplesmente porque eu conheço o versículo. Ela vai me libertar quando eu, na minha prática de vida, começar a viver esse versículo, e aí sim eu já vou estar andando em liberdade. Quem está entendendo isso? Fundamental isso. Então eu tenho orado para que haja liberdade no teu interior ao longo desse período dessa série. Eu tenho orado mesmo, porque não é a palavra do pastor, não convence ninguém. Não é o fato de você vir aqui, de repente, ouvir a mensagem. É um negócio, cara, eu não sei te explicar. Eu estava conversando com a Monique em casa. Conversei também até um pouco com o Gabriel hoje, antes do culto ali. Mas é algo que tem que acontecer dentro de você. Não tem como, Sheldon. Eu não tenho como, às vezes, dar vontade de entrar na cabeça da pessoa, rachar assim, cara, tu não está entendendo, deixa eu falar aí dentro. Mas a gente não tem esse poder. É algo que tem que acontecer quando você ouve, compreende, você, cara, virou uma chave. Cara, é isso, virou uma chave. Então são várias coisas e eu tenho orado para que isso aconteça contigo, amém? Então quero declarar uma manhã de liberdade, porque cada vez que a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus, é uma oportunidade de renovar a mente e ser liberto naquela área. Renovação da mente é isso. Cada vez que ontem a gente estava aqui com os casais, foi uma benção, hein? Aleluia. Está animadinho, né? Ontem a gente estava aqui e a gente renovou a nossa mentalidade numa área fundamental do casamento. Então, cada vez que a gente se reúne, que a gente ouve uma mensagem, a nossa mentalidade é renovada. E aí a gente começa a andar na liberdade que a palavra de Deus tem para nós, amém? Então, minha mente, minha vida, isso aí mesmo que a gente tem conversado com base, Provérbios 4, 23 na NTLH, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí a gente já tem conversado muito sobre isso. A mente, a mentalidade, ela é líder. Ela vai à frente, Sandro. Antes de eu fazer algo, a minha mente já fez. Antes de eu chegar no lugar, a minha mente já imaginei, já chegou, já está lá. Nada que acontece na minha vida, ela acontece passando fora do processo mental. Tudo passa pelo processo mental. E aquilo que eu penso vai determinar minhas ações. É o que eu sempre coloco aqui, ó. A maneira que eu vivo é consequência da maneira que eu penso. A mente, os pensamentos desencadeiam sentimentos. E é muito importante a gente falar sobre isso, gente, porque as doenças da mente estão em alta. E por que elas estão em alta? Justamente porque muitas vezes a gente não aprende a necessidade de cuidar da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos. Primeiro, a gente tem que aprender como é importante cuidar, e segundo, a gente tem que aprender como cuidar. Quem está entendendo? Então, toda ação, antes de ser uma ação, ela é um pensamento. Então, uma mente saudável, o que a gente tem conversado, é a chave para uma vida saudável. E uma mente saudável é uma mente renovada pela
Palavra de Deus. E a gente já vem conversando muita coisa. Na semana passada, eu vou relembrar, porque eu quero continuar. A gente falou sobre isso aqui, né? Destruindo fortalezas malignas. Eu mostrei para vocês, dentro da palavra de Deus, o que é uma fortaleza. Sim ou não? Quem lembra? Então, uma fortaleza é uma área onde somos mantidos escravizados, em decorrência de uma... Então, infelizmente, dentro da própria igreja do Senhor, tem muitos cristãos ainda presos em determinadas áreas porque pensam errado. O que é pensar errado, pastor? Pensar errado é pensar... Então ela não é uma verdade. A Bíblia é a verdade. Então se só tem verdade, a tua verdade não é a verdade é a palavra de Deus. Você pode pensar muita coisa, mas entre isso que você está pensando ser verdade e a palavra ser a verdade, me desculpa, eu vou ficar sempre com a palavra. Porque o homem pensa muita coisa. O homem pensa, imagina, ele pensa. Não tem muito aí, a gente falou muito disso. Fortalezas são construídas ao longo do tempo, não é do dia para a noite, tá? E aí a gente conversou um pouquinho também sobre as crenças limitantes, quem lembra? Exatamente. Porque Satanás, ele faz isso aqui, ó. Ele lança mentiras em nossa mente, e ele fica na expectativa, ele já compra, presta atenção, olha aqui para mim. Satanás, ele lança uma mentira na tua mente, fogo. Aí é igual agora vai. É igual o diabo. Na tua vida vai ser frustrado também. Não soltar esse rojão. É sério, Ailton. Ele olha para você, já sei que ele gostou desse pensamento. Pelo comportamento dele, já sei. Então daqui a 10 anos eu estou comemorando a derrota dele. Ele não tem pressa. Eu e você é que precisamos identificar para poder, mandar embora, cara. Não tem como. Essa aí, na expectativa que nós aceitemos. Porque se eu aceito uma mentira, ela acaba se tornando uma verdade, eu vou agir com base nela. Quem está entendendo isso? E aí a gente começou a falar qual é a arma que a gente tem para destruir essas fortalezas que são construídas ao longo dos anos. Maneiras de pensar erradas, gente, que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem um montão de gente que pensa muita coisa, tem as suas filosofias, os seus conceitos, preconceitos. Se você for conversar com alguém, você vai descobrir qual é a cosmovisão. O que é cosmovisão? A maneira que a pessoa olha para a vida. Você vai descobrir. Conversa com alguém, senta, ela vai te falar sobre qualquer assunto. Você vai descobrir qual é a visão que ela tem de vida. Visão de família, visão de tudo, de dinheiro, visão de tudo. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que em 10 minutos de conversa eu identifiquei que a visão dela é só dinheiro. Já identifiquei, com uma conversa você consegue identificar. Porque a solução dos meus problemas é o dinheiro, será? Eu não sei, não me pergunta não. Será que para tu resolver teu problema tu tem que ganhar mais? E se você não mudar a tua mentalidade, vai ganhar mais, vai arrumar mais dívida. Não, estou só te mostrando, porque às vezes eu estava conversando com alguém essa semana, não sei se foi com o Ailton, mas acho que foi com o pastor Hélio, estava conversando com ele, porque as pessoas estão precisando de ajuda, mas elas não sabem que estão precisando de ajuda.
Aí o desafio nosso, que a gente está um pouquinho mais na luz, é olhar para a vida de uma pessoa e identificar, cara, esse cara está precisando de ajuda. Aí quando a pessoa sabe que está precisando de ajuda, ela sabe, já é um bom passo. Mas aí ela acha que você vai ajudar de uma maneira. Ela acha que está precisando de... Por exemplo, a pessoa está com dívida, ela está precisando de ajuda, não está? Mas na cabeça dela, a ajuda que ela está precisando é dinheiro, e nem sempre é. Então o nosso desafio é olhar para a vida da pessoa, identificar que ela está precisando de ajuda, o que ela precisa, e ainda lutar contra ela, porque você vai conversar com a pessoa, mostrar o que ela tem que fazer, o que ela precisa, ela ainda vai, não concorda. Por que não concorda? Porque ela acha que precisa de outra coisa. Ela acha que precisa, lembra de Naamã? O cara levantou um pensamento que é o seguinte, cara, eu estou com essa lepra aqui, eu vou lá na casa do profeta, e na imaginação dele era o seguinte, eu vou bater na porta, ele vai vir me atender, afinal de contas eu sou um oficial, eu sou um general. Ele vai vir me atender, vai render honra a mim, ele vai levantar a mão para o céu, ele vai orar, vai invocar o nome do Deus dele, vai botar a mão em mim e a lepra vai embora. Foi isso que ele imaginou, sim ou não? Quem conhece essa história? O que aconteceu? Ele bateu, o profeta nem veio atender. Porque o problema dele não era lepra, o problema dele era o orgulho, e era isso que Deus queria tratar. Então ele estava achando que estava precisando da cura da lepra, mas ele estava precisando de um coração mais humilde. Então às vezes você acha que está precisando de algo, mas Deus está olhando, você está precisando de outro. Então ele vai arrumar outra maneira de te tratar. Aí o profeta perguntou, quem é? Não, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que isso, não vai falar com o homem não, manda ele mergulhar se ele quiser. Nem atendeu. Como é que ele ficou? Revoltado, orgulhoso. Aí ele bota o pensamento dele para fora. Eu pensei que ele sairia, que ele iria me atender e tal. Ele já estava indo embora para casa de volta com o orgulho dele. Eu vou mergulhar 7 vezes, olha o orgulho. Eu vou mergulhar 7 vezes nesse Rio Jordão. Tem outros rios que são mais limpos aí. Ei, mas é o que você está precisando, não é o que você quer. Pastor, eu já estou pronto. Será? Não sei. Tem que olhar para você e ver o que você está precisando. Quero ver teu coração. Coração demora a se revelar. Mas aí, ele deu muita sorte. Porque tinha lá no meio, irmã Maria, tinha um servo que falou assim, rapaz, você já veio até aqui, cara. Saiu lá da Síria. Tu veio para cá. Pô, não te pediu nada demais. Pô, vai lá, dá um mergulho, está até calor, olha o sol que está. Dá um mergulhinho lá no Rio Jordão. Ele, muito contrariado, foi lá, fez o que tinha que fazer e foi curado. Porque ele só precisava se humilhar. Mas as pessoas não querem isso. Elas idealizam algo que você tem que fazer ou como você tem que agir, e se você não age conforme que elas idealizaram, elas se revoltam. É uma fortaleza, não está conseguindo enxergar coisas, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão o inferno vai lançar rojão, porque ele já está vendo o teu pensamento, já está falando, ele está pensando assim, ela está pensando assim, e do lado de lá está acontecendo isso, não vai acontecer dessa maneira, vai ficar revoltado, daqui a pouco a gente vai comemorar, porque vai tomar uma atitude com base em cima disso. E você tomou, o inferno não pode fazer nada enquanto você não toma uma atitude, mas depois que você tomou uma atitude com base no pensamento carnal, você deu lugar a ele, entendeu? Então tome cuidado. Aí a gente conversou sobre isso, ó. E a palavra de Deus estabelecida como mentalidade é a nossa arma, porque aí, se eu tenho a palavra de Deus, e não é a palavra de Deus escrita, eu já te falei isso, né, semana passada, é essa palavra estabelecida no meu interior como mentalidade que tem força, para me defender dos ataques do inferno, amém? E aí eu falei também, terminei aqui, ó, fortalezas malignas são destruídas mediante o estudo diligente da palavra de Deus, ou seja, eu indo à palavra de Deus e permitindo que ela me domine, e é daqui que eu parei, e é daqui que eu quero continuar, porque a gente terminou falando da importância da palavra de Deus, inclusive eu li Hebreus 2:1,
que eu falei, que está escrito assim lá, é importante, é necessário que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, de maneira que dela não nos desviemos. E aí eu estava conversando com vocês no finalzinho da semana passada, sobre a importância dessa palavra estar dentro de mim de maneira abundante, lembra? E aí nós lemos também Colossenses 3,16a, que fala, abunde ricamente em vós a palavra da verdade. Essa palavra precisa me governar. Lembra que eu falei do escudo da fé? Quanto mais revelação, maior o meu escudo. Quanto menos revelação, meu escudo fica igual uma tampinha de garrafa. Pequenininho, eu não tenho como me posicionar contra os ataques mentirosos do inferno. Então hoje eu quero dar continuidade falando sobre isso aqui, ó. O governo da verdade. O que é a verdade, gente? É a palavra de Deus, a verdade é Deus, Ele é a verdade. Não separe, tá? Olha aqui para mim. Não separe Deus e a sua palavra. A palavra de Deus e Deus são uma coisa só. Assim como um homem, ele vale a sua palavra. O que eu falo e o que eu sou é uma coisa só, não pode separar. É a minha palavra, eu dou minha palavra como homem, então eu vou cumprir, porque é o que eu sou. Deus também, Ele e a sua palavra são uma coisa só. Não separe isso aqui de Deus como se Ele tivesse escrito um livro. Deus não escreveu um livro, é o que Ele é, isso aqui é o que Ele é. É o caráter dEle, é a essência dEle. Então não separe. Então, o governo da verdade, o governo da palavra, o governo de Deus sobre a minha vida. Então, falar um pouquinho do governo da palavra, é falar do governo da verdade na minha maneira de pensar, gente. É a verdade, é a palavra, é o pensamento de Deus, é a mentalidade do céu, no meu interior, ganhando espaço, se expandindo, a ponto de dominar, a ponto de eu ficar dominado pela palavra de Deus. Quem está entendendo isso? É nesse lugar que eu e você precisamos chegar, porque é assim que o inferno trabalha. O inferno vai oferecendo para as pessoas maneiras erradas de pensar dia após dia ao longo de anos, de maneira que as pessoas são dominadas pelo maligno e começam a viver daquela maneira. Quem está entendendo, gente? A pessoa começa a viver de uma maneira, com base numa maneira de pensar que foi construída ao longo de anos, porque o inferno construiu. Da mesma maneira, nós precisamos permitir que a verdade ela seja construída dentro de mim, Beto, a ponto dela me dominar, me governar. E na hora que eu estiver pensando, de acordo com essa palavra, na hora que essa verdade estiver governando a minha mentalidade, na hora que essa verdade for o meu pensamento, o meu comportamento será de acordo com ela. Esse caminho precisa ser feito. Esse caminho leva anos, porque é o processo de renovação da mente que começa quando você se converte, quando você entrega a sua vida a Jesus, até Jesus voltar. A gente vai estar diariamente renovando a nossa mente, trazendo nossos pensamentos alinhados à palavra de Deus, sabe? Trocando pensamentos humanos por pensamentos de Deus, permitindo que essa verdade cresça nas diversas áreas da minha vida, dia após dia, para que ela ganhe espaço, a ponto de me dominar, a ponto de não haver mais dúvida e eu me comporte assim. É isso que acontece no processo de conversão. Uma pessoa, às vezes, tem gente que se converte rápido, tem gente que demora. Então ela vai vir na igreja, ela vai visitando, ela vai ouvindo, a verdade vai entrando nela, vai formando um pensamento. Hoje ela ouve, amanhã ela ouve, cara, vai formando. Daqui a pouco a verdade governou a ponto dela levantar a mão e se entregar a Jesus. Por que ela está levantando a mão e entregando a vida dela a Jesus? Porque já foi construído no interior dela uma mentalidade de salvação. Eu preciso dessa salvação. E assim vai ser em todas as áreas da nossa vida. A questão da igreja é essa. É porque, escute, ainda tem muitas áreas da nossa vida que a gente não entregou totalmente ao governo da verdade. E escute mais uma vez, as áreas da minha e da tua vida que nós não entregarmos ao governo da verdade, ou seja, que a palavra de Deus não bate o martelo, não dá a última palavra, essas áreas ficarão impedidas de avançar. São brechas para o inimigo entrar, porque a verdade ainda não governou.
está entendendo isso? Eu vou te mostrar que isso é bíblico. Existe um longo caminho, meu irmão. César, o caminho é longo. A gente pensa muito errado, gente. O caminho é longo, Luiz Cláudio, é muito longo para a gente renovar a mente em todas as áreas, para a gente poder dizer, eu tenho a mente de Cristo assim na prática, eu penso como Deus pensa. Meu Deus do céu, ontem a gente estava aqui falando sobre relacionamento íntimo, no casal. Como é que é a vida íntima? À luz da palavra de Deus. Será que eu estou vivendo essa realidade? Isso não acontece do dia para a noite. É um processo longo. Tá? E é importante também dizer que não é automático. Não é porque eu venho à igreja, ouço uma mensagem, minha mente foi renovada. Não, preciso ser intencional no meu dia a dia. Se tem alguma área da minha vida que eu ainda não concordo muito, pastor, a frase é essa aqui, ó. Não acho que é bem assim. Já entendi. Não acho que é bem assim. Então a Bíblia está dizendo algo, você está dizendo para mim que não acha que é bem assim. E aí, o que eu faço? Eu fico com o que você acha ou com o que a Bíblia diz? Eu fico com o que a Bíblia diz? E você fica com o que você acha ou com o que a Bíblia diz? Não me responda. Pense, não me responda não, pense nas diversas áreas da sua vida, se você tem ficado com o que você acha ou com o que a Bíblia diz. Porque a gente pode achar muita coisa, Rafa. Posso achar muita coisa. Não acho que tem problema nenhum isso, mas a Bíblia está dizendo que tem. Não acho que é bem assim, mas a Bíblia... não tem nada a ver, você está dizendo que não tem nada a ver. Mas a Bíblia está dizendo. Então não acontece automático, tem que ser intencional. Estudo, meditação na palavra, até que ela ganhe espaço. A palavra tem que crescer, gente. Crescer. É igual um bebezinho, né? Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até o ponto de vazar para fora. Então a palavra também dentro de mim precisa crescer, 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 até o ponto de vazar pelo meu comportamento. Está tão grande dentro de mim a palavra que ela vai vazar pelo meu comportamento. Tem que crescer, isso aqui tem que crescer dentro de você, isso aqui tem que crescer. Isso aqui tem que crescer, Sueli, tem que crescer. É o pensamento de Deus que te dá vitória. Vou repetir, é o pensamento de Deus que te dá vitória. Não é o teu pensamento que te dá vitória, é o pensamento de Deus que te dá vitória. Porque Ele garante o pensamento dEle. E existe também um passo muito importante que precisa ser dado. Talvez seja o primeiro passo, para que a gente possa realmente viver debaixo do governo da verdade. É um passo que eu dou, que eu vou falar agora, e hoje eu vou falar disso. É um passo que eu dou, que eu permito, que eu abro espaço para a verdade me governar. Tá? Esse passo é o seguinte: é a decisão que eu preciso ter. Eu tenho que decidir abrir. Gente, eu gosto do silêncio. Onde tem silêncio tem aprendizado, sabia? Está todo mundo me olhando. Vocês estão aprendendo. Essa igreja está amadurecendo, sabia? Pouco a pouco, mas está. É isso aí, isso é ensino. É isso que salva a tua vida, cara. É isso. Muito legal a visão que eu tive de vocês agora. Todo mundo atento. Meu Deus. É o Espírito de Deus que está aqui. Então, é esse passo que precisa ser dado, é eu decidir, Daiane, abrir mão. Eu decido largar meu pensamento, eu decido me esvaziar do que eu penso, eu decido. A palavra de Deus não me violenta, ela não vai disputar contigo, ela vai o seguinte, ela vai chegar, ela chegou, agora você decide, vai mandar teu conceito embora, para que o conceito de Deus se estabeleça, ou vai ficar brigando? Quem está entendendo? Então é isso, eu preciso dar o passo de decidir me entregar à verdade. Eu me entrego à verdade. Isso não pode ser forçado, é isso aqui, ó. A palavra de Deus não vai governar minha maneira de pensar, se eu não decidir me entregar totalmente a ela. É uma decisão.
Se eu ainda estou muito vivo na minha maneira de pensar, e é isso que eu observo quando eu converso com as pessoas, ainda tem muita gente muito viva. A pessoa começa a falar contigo, começa a botar para fora os seus pensamentos, o que acha, o que pensa sobre qualquer assunto, Maria. Eu ainda vejo que tem muito do Ailton ali, tem muito do Luiz Fernando ali, o Ronald ainda está muito grande no pensamento dele. Porque eu não fui chamado para dizer eu penso, eu acho, eu fui chamado para concordar com o que Deus diz. Mas é uma decisão, gente, do meu espírito. Eu preciso me entregar. Se eu estou muito grande dentro do meu próprio pensamento, desconsiderando o que a Bíblia diz, se eu estou grandão, não, eu penso que é assim. São várias áreas que eu poderia te dar exemplo. Eu vou dar alguns exemplos para abrir teu entendimento. Mas se eu ainda estou muito grande, a palavra está pequena. Ela não encontra espaço para me dominar, porque eu não abro espaço para ela. Deus, ei gente, preste atenção. A palavra de Deus, ela é educada. A palavra de Deus, ela não vai invadir a tua vida. Ela está batendo na porta do teu coração. Se você abrir, decidir, deixar ela entrar e te governar, ela transforma a tua vida. Mas se você também não quiser, você deixar a porta fechada, ela te respeita. A palavra de Deus não te violenta não violenta ninguém. É uma decisão que eu tomo de me entregar ao pensamento de Deus, que é a sua palavra. Se eu não entrego a palavra, se eu não me entrego a palavra, ela não me governa. E se ela não me governa, ela não se torna a minha maneira de pensar, como é que eu vou resistir ao diabo? Porque não é isso que a gente falou? Que o escudo da fé de resistência é o conhecimento que eu tenho da palavra como mentalidade? Como que esse escudo vai ficar grande se eu não me entrego? Porque se eu não me entrego, ela não governa. Se ela não governa, ela não cresce. Se ela não cresce, eu não tenho escudo. Vocês estão entendendo ou está difícil? É o que está escrito aqui em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele... Entendeu agora? Se submeter a Deus é se entregar, se submeter é obedecer, se submeter é se desarmar. Se submeter é parar de questionar. A Bíblia diz que é assim, ponto final, não vou questionar a verdade. Gente, pessoas que questionam a verdade nunca vão desfrutar da revelação plena da verdade, porque a verdade fica travada. Porque a verdade, para ela se revelar, ela depende de crença. E se eu estou questionando é porque eu não estou crendo. Enquanto eu ainda questiono, enquanto eu ainda faço muita pergunta, eu não entendo que é assim, eu não estou dando a ela o que ela precisa, crédito. Eu preciso dar crédito total a ela, para que ela opere o poder na minha vida. Pastor, mas eu não entendo isso. Não precisa, ninguém está pedindo para você entender. Creia que se é a palavra de Deus, é o melhor para você. Aí quando eu tenho essa atitude, Raíssa, de humildade em relação à palavra, ela me domina, porque eu me entreguei. É igual lá no jiu-jitsu aí, tá ali o Ailton, a gente treina 10 minutos, 15 minutos, aí um entrega para o outro, e tal, pancada comendo, e tal, chega uma hora que um cansa demais, você percebe nitidamente. Gente, o Espírito Santo me deu esse exemplo agora. Você percebe nitidamente, o Ailton aí, quem já fez alguma luta vai entender o que eu estou falando. Você está ali numa disputa, já treinei aí 20 minutos, meia hora direto. Você percebe quando o adversário ele cansa, ele amolece na tua mão, ele fica mole assim na tua mão, fica mais fácil você dominar. É assim ou não é, Sheldon? O cara cansou, ele vira um papel na tua mão. Aí você, caramba, esse cara cansou, agora eu vou. Aí tu vai para cima, tu domina, tu faz as posições. Você dominou porque o inimigo cansou. O inimigo não, o adversário cansou naquele momento ali. Então, quando ele cansa, ele se entrega. Quando ele se entrega, fica fácil dominar. Quem está entendendo? Para de lutar com a palavra de Deus, se entrega. Se você se entrega, ela te domina. Mas você vai lutar até ficar cansado com a palavra? Pode demorar bastante. A palavra está tentando te convencer há muito tempo já em alguma área da tua vida. Você já deveria ter entregado a tua maneira de pensar para você ver resultado nessa área.
E eu também. Cuidado com isso. Então, se submeter a Deus é isso. É decidir de coração me entregar. Obedecer, como está escrito lá no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. É o que está escrito. Então, presta atenção. Entrega, confia, ele age. Se não tem entrega, se não tem confiança, não tem ação da parte de Deus. Fica impedido. Quem está entendendo o que eu estou falando essa manhã, gente? Olha aqui, ó. Submissão a Deus é submissão à sua palavra, gente. Como eu já falei, Deus e a sua palavra são uma coisa só. Então, se submeter a Deus nada mais é do que a decisão voluntária de obedecer sem questionar. Se submeter a Deus nada mais é do que a decisão voluntária de obedecer sem questionar. Obedecer totalmente sem questionar. Quando falamos de se sujeitar a Deus, se submeter e resistir ao diabo, estava ali certinho, né? Sujeitai-vos, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não era assim que estava? Vamos voltar. Olha lá. Submetam-se a, resistam ao, e ele... Parece que são três coisas, né? Mas na verdade é uma só. Parece que eu me submeto a Deus, depois eu resisto ao diabo e depois ele foge. Mas não é bem isso. É uma coisa só. Porque no ato que eu decido me submeter à palavra, me entregar, escute, olhe para mim. No ato que eu decido, no momento que eu decido me entregar, me submeter, obedecer sem questionar, me render, eu já permito que a palavra entre em mim, me construindo por dentro de uma maneira, me colocando firme, já estou oferecendo resistência ao diabo. E ele já vai embora. Então é no ato de me submeter que eu permito que a palavra me construa a ponto de eu resistir. Vou repetir, é no ato de eu me submeter que eu permito que a palavra me construa a ponto de eu resistir. É uma coisa só. Sem submissão à palavra não há resistência ao diabo. Ponto final. Poderia estar ao contrário ali, ó. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos expulsar o demônio, depois a gente se submete a Deus. Não existe isso. Se submete a Deus, se entrega a Deus, se entrega à verdade, ela vai te construir e você vai resistir a ponto dele ir embora. Senão não tem jeito, gente. O combate espiritual é um combate de pensamento. Então, se a palavra está em alta, eu vou vencer esse combate. Sem a decisão de me submeter à palavra de Deus, eu não serei capaz. Escute. Sem a decisão de me submeter à palavra de Deus, eu não serei capaz de oferecer resistência ao diabo, porque a palavra ainda não me dominou. Ela não me dominou porque eu estou em luta com ela, eu não decidi me submeter. Gente, a gente vê isso o tempo todo. A gente conversa com pessoas e, de modo geral, a pessoa no início da caminhada, ela questiona muita coisa. Então, são vários exemplos que a gente poderia dar. A gente questiona porque a gente ainda não entendeu o pensamento. Então a gente questiona, a gente fica muito vivo. Já aconteceu isso comigo também na minha jornada. Eu me lembro de uma vez aqui nessa mesma igreja, eu vou contar esse testemunho que vai te ajudar a entender. Eu me lembro de uma vez aqui nessa mesma igreja, o pastor Valdemir, aqui num dia de quarta-feira, nosso pastor de honra, ele estava falando sobre diversas coisas. E quem conhece o pastor Valdemir sabe que ele falava abertamente sobre vários assuntos. E uma determinada vez, eu não sei se chegou ao conhecimento dele, que alguns obreiros estavam deixando de vir para o culto de quarta-feira, ou de meio de semana, para ir para o Maracanã ver o jogo do Flamengo. E eu estava no meio. Então ele chegou aqui em cima, ele mandou uma palavra, eu estou sabendo que tem obreiro, papapá, pastor Valdemir era assim, não era? Estou sabendo que tem obreiro, que está papapá, ppp, não sei o quê. Cara, aquilo me revoltou. E na minha cabeça eu estava pensando um montão de coisa, porque o meu pensamento nessa área era o seguinte: qual o problema? Eu não tinha ainda entregue
a minha maneira de pensar a Deus. Porque eu posso ir para o Maracanã, enquanto eu estiver pensando que certos lugares eu posso frequentar e tal, mas o problema não era bem o Maracanã, era o governo que o Flamengo exercia no meu coração. O problema era esse. O Flamengo me dominava mesmo. Então a questão era essa. E aí, como eu estava com a minha mentalidade completamente fechada para a palavra me dominar, ela não me dominou. Quando o culto acabou, fui falar com ele, respeitosamente. Isso é uma coisa que eu nunca fiz de respeitar meu pastor. Eu vou falar, pastor, eu não concordo. O papo é sempre esse, eu não concordo muito com isso que o senhor falou. Porque se eu não estou escalado para serviço e tal, quando eu estou de serviço eu venho para cá e tal, mas eu não estou escalado, qual o problema de eu ir? Você acha que o pastor, ele não discutiu comigo não? Falou, tá bom irmão, se o irmão pensa assim, tudo bem, pode continuar indo para o jogo. Retiro o que é, não esquece o que eu falei. Deixou até o dia que Deus me mostrou e iluminou aquela área da minha vida que eu estava errado. E é isso que tem que acontecer contigo, não é ninguém te convencer, mas é você receber a iluminação e ver, cara, está errado, certos lugares não é mais para eu frequentar, certos lugares não é mais para eu estar, porque está escrito que comunhão há entre luz e treva, que comunhão há entre justo e injusto, mas não sou eu que vou te convencer não, é o Espírito Santo que tem que te convencer, cara. Você percebe o que eu estou te falando? Isso é um exemplo. A verdade não tinha me dominado. Eu ainda estava muito vivo, Diogo, porque eu achava que não tinha nada demais. Mas pela palavra de Deus, meu pensamento estava errado. O filho de Deus, o servo de Deus tem culto, meu lugar é na igreja, cara. Pensamento forte também, que tem muito aí também, é a questão do congregar. Muita gente acha que o congregar não é tão importante mais, mas a Bíblia diz assim, não deixemos de congregar. E aí, eu fico com o pensamento de Deus ou com o que eu acho? Depois da pandemia, esse negócio de Cristo online cresceu muito. Não, pastor, eu não vou não, mas eu vou assistir. Cara, tá bom, você não vai vir porque não dá mesmo. Não dá, beleza, assiste. Agora, cara, estou abrindo mão de estar presente aqui para assistir, tá errado, gente, não é isso que a Bíblia ensina. Pastor, mas eu não concordo. Beleza, fica com o teu pensamento, eu não estou aqui para te convencer não. Mas a palavra diz assim, não deixemos de congregar. Estou só falando algumas áreas aqui que ainda a gente não pensa, a gente não entregou. A mesma coisa a área de dízimo e oferta. A Bíblia fala claramente sobre isso. Todo domingo tem uma palavra aqui, quarta-feira, sobre esse assunto. Ainda tem gente que não entregou a sua maneira de pensar. Não, porque eu acho, porque não dá, porque isso. Tá bom, cara, fica com o teu pensamento. Enquanto você não entregar essa área da tua vida, você não vai dar o poder que a palavra tem para transformar. Então, várias áreas. Não, porque eu não penso que é assim, porque é negócio de dar o dinheiro, eu não tenho que dar o dinheiro. Tá bom, cara, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, então tá bom, então fica com o que a Bíblia diz e esquece o que você acha. É a melhor coisa, e isso é se entregar. Pastor, mas eu não concordo. Mas não precisa concordar, é só obedecer. Aí é fé. Quando eu creio que Ele sabe mais do que eu, o que é melhor para mim. Então qualquer área, escute, presta atenção. Só tem uma verdade, sim ou não? Tem duas verdades? Tem três verdades? Quantas verdades tem? Uma verdade. Então se não é a verdade que está governando determinada área da minha mente, o que está governando? O diabo. E por que ele está governando aquela área? Porque ele sabe que eu vou tomar prejuízo naquela área. Enquanto a verdade não governa, ele tem autoridade para me dar prejuízo. Agora, quando a verdade chega governando e eu me comporto com base na verdade, a porta para ele está fechada. Ele não quer que a porta seja fechada para ele, ele quer sempre uma brechinha. Por isso que a decisão é eu me entregar. Me entregar a verdade, gente. Se eu não tomar a decisão de me entregar, não funciona. Quem está entendendo? Olha esse verso. Submissão a Deus, submissão à sua palavra. Já falei, olha esse verso aqui. Também agradecemos a Deus, sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, olha só, o que eles receberam? Eles receberam, acorda tu que dorme. Eles receberam o quê?
Está abaixo ainda. Eles receberam o quê? Mas logo depois que eles receberam, está escrito o quê? Então uma coisa é receber, outra coisa é aceitar. Toma, Ronald. Está recebendo. Agora ele aceitou. Porque eu posso ficar aqui, ó. Toma, Ronald. Toma, Ronald. Está recebendo, mas está aceitando? Então a atitude de você receber envolve a tua aceitação. É tipo assim, cara, a palavra de Deus diz isso, eu não estou praticando isso, minha vida está diferente disso, eu vou receber essa palavra e eu vou alinhar minha vida a essa palavra, porque eu creio que ela é a verdade. Já está no caminho da vitória. Já está no caminho da vitória. Ela vem para te dar vitória, gente. Vocês a aceitaram não como palavras de homem, mas segundo verdadeiramente ou seja, como a palavra que atua com eficácia em vocês, os que... Então a palavra atua com eficácia na vida de todo mundo. Não, estou te perguntando, a palavra atua com eficácia na vida de todo mundo. Na vida de quem? Do que dá crédito a ponto de aceitar como maneira de pensar e praticar. Aí ela atua. Enquanto eu não aceito e pratico, ela fica impedida de atuar. Por isso tem muita gente frustrada na igreja, o evangelho não acontece nada, minha vida não muda. Eu quero saber se você já se entregou à palavra de Deus para te transformar e para você mudar a tua maneira de pensar e mudar teu comportamento. Para você depois me dizer que ela não dá resultado. Gente, a parábola do semeador, a semente cai em 4 solos, mas ela só dá fruto em um, que é aquele que segura, que guarda, que protege a boa terra. A semente que caiu nos outros solos não tinha potencial? Claro que tinha. Mas ela não produziu por causa do solo. Então, a palavra de Deus, ela tem potencial, mas ela depende do teu coração, da tua aceitação, para que ela libere todo o potencial dela na tua vida. E isso é uma decisão minha, me entregar. Outra área, eu não vou pedir perdão porque não foi eu que fiz nada. Tá bom, cara, esse é o teu pensamento. A Bíblia manda pedir perdão. Pastor, mas eu não concordo. Já começou. Não, pastor, mas foi, calma, cara, eu estou conversando contigo, não precisa, vai me bater. Não, mas foi ele que falou comigo. Cara, a Bíblia manda pedir perdão. A Bíblia diz, se tem alguma coisa arranhando entre você e algum irmão, se tem alguma coisa mais mal resolvida, cara, faz o que tiver de fazer para resolver isso. Não deixe isso crescer, não deixa passar o tempo. Vai lá, se humilha. Mas eu estou certo, vai lá, se humilha. Vai lá, pede perdão, cara, esquece a razão, tu vai ver a palavra de Deus operando na tua vida. Mais maduro é quem pede perdão primeiro. Vou repetir. Mais maduro é quem pede perdão primeiro. Não é quem está certo, é quem está errado. Apagou? Pensei que tu ia me deixar na mão. Aguenta firme. Então, preste atenção, queridos. Eu preciso... Cadê? Estamos juntos. Lucas, estamos... Aí. Eu preciso... decidir aceitar a palavra de Deus como verdade absoluta, ou senão ela não opera seu poder em minha vida. A palavra de Deus não disputa com ninguém, ou ela é primazia ou ela não é nada. Não dá para fazer um retalho. Essa parte da Bíblia é boa, eu gosto, aleluia. Essa parte aqui não sei, sabe como é que é? Aí tu virou uma colcha de retalho. Uma parte você acredita, outra parte você não acredita. A palavra fica invalidada na tua vida para operar o poder que ela tem. Tem que dar crédito. Quem deu crédito é a quem se revela o braço. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías 53:1. A quem dá crédito, o braço se revela. Braço é força, poder. A quem dá crédito, o poder de Deus se revela. A quem dá crédito a ponto de se entregar. Pastor, mas eu não estou entendendo. Não precisa entender. Pastor, mas eu não estou concordando. Vai obedecendo. Como é que tu trata teu filho? Zaya, vai tomar banho. Por quê? Zaya, vai tomar banho. Por quê? Vai tomar banho, rapaz. Não te perguntei.
É assim ou não é? Aí com Deus você quer entender, né? Por que, Senhor? Aí Deus está falando, vai, rapaz. Por que, Senhor? Está se comportando com Deus igual uma criança de 2 anos, cara? Mas por que? Não estou entendendo. Vai que eu já mandei. Porque lá na frente o resultado da palavra de Deus já está te esperando. Quando você obedece, quando você se rende. Quando eu aceito sem questionar, a palavra de Deus libera o poder para efetuar aquilo que ela é capaz. Infelizmente, ainda tem muitas áreas da nossa vida que estão travadas, por causa disso, falta de entrega. Infelizmente, ela não me domina. Se a verdade não me domina, quem me domina é o diabo, já falei sobre isso. Amém, queridos? É o ato de me entregar, me render ao que Deus diz. No ato de entender que o Deus diz é a verdade absoluta, independente do que eu pense. É nesse ato de entrega. É nesse ato de eu me entregar, Thaís, é o que Deus está falando. É nesse ato de eu me entregar, independente do que eu pense, Diogo, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou querendo, independente, Beto, eu esqueço isso largo para lá, eu morri, acabou, eu largo para lá. Independente disso, é o ato de eu me entregar ao que Deus pensa, é o ato de eu me entregar à verdade, é o ato de eu aceitar a verdade como palavra de Deus absoluta para eu viver. É nesse ato que o poder de Deus é liberado para me dominar. É nesse ato é que eu dou força para ela me governar. Ela ganha força à medida que eu me entrego. Quem está entendendo isso essa manhã? Que bom que você veio, hein? Se a verdade ela domina meu pensamento, ela vai dominar meu comportamento, vai vazar. Quem está entendendo? Vamos dar uma lida em mais um texto para a gente fechar. Já estou no último verso de hoje. Tiago 1:21. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E façam o quê? Meu Deus, está mandando a gente aceitar. Está mandando a gente aceitar. Cara, faz o seguinte. Abre mão de toda impureza. Abre mão dos teus próprios pensamentos. Porque se tiver cheio, outra coisa não entra. Mas se você decide se esvaziar, a verdade tem espaço para entrar. Abre mão dos teus conceitos, preconceitos, tua maneira de ver a vida. Abre mão e aceita humildemente a palavra implantada em vocês, que ela é poderosa para... Ela é poderosa para salvá-los. Envolve uma dose de humildade, eu vou te explicar por quê. Está me travando toda hora aí, hein, Lucas? Sem a decisão humilde de abrir mão daquilo que eu penso, para me render ao pensamento de Deus, a palavra de Deus nunca se tornará a minha mentalidade. Escute, é necessário uma boa dose de humildade. É necessário uma boa dose de humildade para abrir mão do que eu acho, do que eu penso, para ficar com o que Deus pensa. Porque se eu estou muito vivo no que eu penso, eu estou muito vivo no meu orgulho. Que eu acho que eu sei, eu acho que tem que ser assim, eu acho que eu penso, eu não concordo com isso, eu não acho, então está muito orgulhoso, eu também estou muito orgulhoso em muitas áreas, hein? Tem que tomar cuidado, porque está escrito que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele dá graça. Aqueles que decidem se entregar. A humildade, gente, nada mais é que a capacidade de entender que eu não sei nada e Deus sabe tudo. E aí eu fico com o que Ele fala. Amém? Tem que ter uma decisão humilde da minha parte, de me entregar ao que Deus diz, Sheila. Tem que ter, sabe por quê? Tem que ter uma decisão humilde da minha parte, porque a palavra de Deus, me travou aí de novo, gente. Me libera, porque a palavra de Deus não disputa espaço com o pensamento do homem. Você quer ficar com seus pensamentos? Ele vai te deixar. A palavra de Deus não disputa espaço com o pensamento do homem. A palavra de Deus é o poder, você aceita se quiser e eu também.
ela não disputa. César, pega essa frase aqui para a tua vida, para você ensinar as pessoas. Ronald, pega. Isso aqui liberta a gente às vezes quer dar um conselho, conversar com a pessoa, mas enquanto o pensamento do homem está muito forte, nada entra. E conversamos sobre isso, né? A palavra de Deus não disputa espaço com o pensamento do homem. Tem que decidir se entregar, tem que decidir se humilhar, porque quem é Deus é Ele, não sou eu. E aí é legal pra caramba, porque quando eu decido me entregar, Ele vem com todo o seu poder sobre a minha vida. Porque eu fui humilde, e Ele dá graça aos humildes. Então para com esse negócio de eu quero entender, tem que me explicar. Não tem que te explicar nada, você tem que se entregar. Não, mas eu não concordo. Tá bom, entre concordar e obedecer tem uma diferença muito grande. Só obedece, não concorda? Obedece. Melhor para você. Eu passei anos nesse ministério aqui nessa igreja, gente. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu estou nessa igreja há 20 anos. 19 anos, vai fazer 20 ano que vem. A mesma igreja que eu me converti é a igreja que eu estou até hoje. Pastor, você sempre concordou com tudo? Não, mas sempre me submeti. Porque ninguém chega numa posição de liderança se ele não estiver disposto a se submeter até aquilo que ele não concorda. Durante muitos anos eu não concordei com muita coisa, mas nunca cheguei para o meu pastor para dizer que ele estava fazendo errado ou deixando de fazer. Sempre fui submisso. Então na hora dele passar o bastão, ele sabe muito bem para quem ele passou. Não estou me engrandecendo não, porque quem fez isso foi Deus. Mas a verdade é essa. Nunca fui questionador do meu pastor. Nunca coloquei ele contra a parede para querer fazer o que eu achava que era melhor. Porque daí de baixo você tem uma visão, mas quem está daqui de cima tem uma outra visão. Você está pensando no que é melhor para você, para o teu filho, para a tua família. Eu estou pensando no que é melhor para a igreja inteira. E você tem que ser humilde e acreditar que Deus te deu um pastor que não está perdido e sabe o que está fazendo. Tem que ter humildade para isso. Eu nunca cheguei para meu pastor, tem que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. O mesmo pastor que me batizou minha esposa. Foi o mesmo pastor que me casou. E foi o mesmo pastor que apresentou minha filha. Porque eu estou na mesma igreja há 19 anos. Sem concordar com muita coisa, mas me submetendo. As pessoas hoje trocam de igreja e não concordam. Então acha uma igreja que você concorde com tudo, depois me conta. Não vai achar, gente. Se eu for querer agradar cada um aqui, meu Deus do céu, como é que você quer, Ronald? Pinta de amarelo. Aí você, pinta de azul. Ai, pinta de verde. Ai, essa minha roupa do Fabrício não tá legal. Como é que pode? Ministério de louvor e tal. Aí começa. Eu não vou entrar nessa doideira, cara. Eu sou guiado e dirigido por Deus. Ou você acredita nisso ou não. Nossa igreja tem muitas limitações ainda, nós estamos orando por isso, vão acontecer coisas, mas eu não estou perdido. Sei muito bem para onde nós estamos caminhando. E muitas vezes um questionamento, para mim só está me mostrando, eu não confio em você, por isso que eu estou te questionando. Só isso. Porque tem uma maneira de questionar a própria também, de você vir perguntar coisas, a gente até senta para explicar. Mas tem umas maneiras que são bem difíceis, hein? Interessante, né? Zacarias questionou o anjo, ficou mudo. Maria questionou o mesmo anjo, teve explicação. Porque Maria questionou realmente querendo entender. Zacarias questionou duvidando da capacidade. Então dá para perceber quando a pessoa te questiona duvidando do que você está fazendo ou realmente querendo entender. Dá para entender perfeitamente. Então a palavra de Deus não vai disputar espaço com o teu pensamento nem com o meu. É preciso a decisão de me entregar voluntariamente ao pensamento de Deus para que Ele assuma o controle da minha maneira de pensar. Ou seja, a verdade só vai, obrigado Lucas, a verdade só vai me governar quando eu me colocar na condição de ser seu escravo da verdade. Quando eu me entrego, eu sou dominado. Se eu não me entrego, não tem domínio. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus.